Tá todo mundo me seguindo? Sim, professor. Ok. Aqui é o processo de formação. Como você faz filmes usando... Esse é um método clássico de preparação do material híbrido. Olha, a gente tem TEOS, precursor da sílica, e a gente coloca etanol, que é o solvente para poder dissolver o TEOS, e a gente coloca BTS, é a mesma coisa que TEOS, mas tem um grupamento orgânico, então a gente chama isso dos selanos e a gente chama do organoselanos, esses casos. Porque tem um nitrila, CN, né? Grupo CN no final. Aí, quando eu misturo esses tudo junto, eu coloco esse composto fotocrômico. Então, essa é a parte matriz, precursores de formas para formação de matriz. Aí eu coloco o pigmento que vai for o ácido fosfodonguístico que vai dar coloração. E ainda eu coloco uma outra coisa, glimo. Esse é o nome em inglês, né? E podemos chamar ela do glimo. O glimo serve porque você vê esse apóxido, esse grupamento de epóxido pode abrir e ela serve como mãos para poder separar as lamelas da estrutura da matriz. Então, a estrutura é lamelar, e esse glimo ajuda a formar a estrutura lamelar. Ela faz uma conexão entre camadas do material. Então, a gente coloca isso para poder formar filmes legais. Ela ajuda a formar filmes. Então, a gente está colocando precursor da sílica e sílica, os três tipos de precursores da sílica, com funções diferentes. Então, é sílica simples, como nitrila, para poder ter interação com esse material, e uma epóxido para formar filmes. Então, a gente chama do material filmigênico, material que ajuda a formar filmes. Misturando esse tudo junto, colocando água, e vocês me respondem por que a gente coloca água nesse caso, né? Porque a gente coloca água. A gente vai ter um processo sol-gel acontecer, e esse sol, se eu posso evaporar a temperatura ambiente e formar um monolito, igual que eu mostrei no exemplo, não um gel, um monolito. Mas se eu posso usar essa solução de precursor formado aqui, para fazer um deep coating, vocês sabem como funciona o deep coating. Então, você tem uma lâmina de vidro, você insere ela com uma velocidade controlada usando uma máquina na solução, e depois você leva ela para cima. E quando ela vai para cima, como a camada formada no vidro é bastante fina, sofre evaporação. Então, o solvente vai evaporando, e quando eu chego lá, eu posso controlar a velocidade de imersão e de imersão, de saída do vidro, da lâmina do vidro, formando um filme. Aqui, ó, vocês podem ver que forma um filme. E eu posso repetir isso várias vezes, por exemplo, fazendo vários ciclos de imersão e imersão. Um com I e outro com E. Então, quando você insere na solução e quando você tira da solução, você pode fazer vários ciclos. E desse jeito, você pode formar filmes multicamadas. E esse é um filme representante, né? Desse caso, olha, aqui quando eu irradio como luz, mas aqui não tem zinco nesse filme. E quando eu coloco zinco, olha, aqui é onde a luz está batendo no filme. Aqui fica cor azul. Então, está sendo fotocrômico o material, por causa da presença desse material, né? Do ácido fosfodonguístico. E aqui é mais escuro a cor, para o mesmo tempo da radiação com luz UV. Aqui temos zinco, ou seja, o zinco está aqui, ó, do punch, né? Quando eu coloco zinco, ou quando não coloco. O zinco está ajudando a aumentar a resposta fotocrômica. Como o nosso curso envolve o uso da difração do raio-x, do Raman e do microscopia eletrônica de transmissão, eu acabei colocando algumas caracterizações desses materiais para poder fazer um base por que a gente usa essas técnicas de correção e qual é a proposta do curso. Primeira coisa, tirando um espectro infravermelho do material híbrido, do filmes híbridos. Agora, de mais para frente, eu vou chamar de filmes híbridos do armosel fosfotungstato, dopado com íons. Então, eu vou chamar simplesmente do filme híbridos, né? Porque é um material híbrido.
Aqui em preto é o não dopado. E quando eu coloco os dopantes, né? Vários cations, né? Em português deve ser cations. Aí eu tenho vários grupos funcionais presentes. A presença do CH3, CH2, dessa modo de vibração do grupamento CH, mostra que eu tenho a formação de matriz híbrida, ou seja, eu tenho a sílica no meu matriz e eu tenho a parte orgânica, eu tenho uma matriz sílica formada. E esses picos mostram que é do grupamento PO, do fosfato, né, que tem na estrutura do ácido fosfotongístico, e WOW, que é essa ligação WOW, que faz parte da estrutura do fosfotongístico. Então, eu estou vendo duas coisas. Eu tenho nitrila, que veio da BOTS, né, daquele componente com nitrila, do organosilano, e eu estou vendo os grupamentos orgânicos, mostrando que estou formando uma matriz híbrida. Outra coisa que pode acontecer é que esse composto, ela, às vezes, ele quebra, né? Tipo, um componente pode sair, um tungstano pode sair daqui e forma uma estrutura como um buraco, como um espaço vazio, porque um tungstano saiu, isso é chamado lacunar. O lacunar tem propriedade óptica diferente que o material original. Então, a gente pode usar o espectroscópio Raman para ver se temos formação do lacunar ou a estrutura intacta, ou a estrutura não muda. Então, quando temos a estrutura inteira, ela dá um pico em 1007 por centímetro no espectro Raman. Mas quando temos o lacunar, tem um deslocamento para 978. Então, quando a gente vê a amostra não dopada e dopada com os materiais, vocês podem ver que a gente tem o mesmo pico. Ó. A gente tem um 1007, 1002, né, nesse todos os casos. O pico está inteiro. E a gente não vê esse outro pico, 9778. Então, 78, eu não vejo o pico. O formato desse espectro, desse vermelho, não aparece. Ou seja, o meu componente inorgânico ácido fosfotongístico está na matriz e está intacto, não mudou nada, a estrutura dela é preservada no material.